Graça e paz, queridos, boa noite. Estamos iniciando a nossa aula de aconselhamento bíblico com o tema Ídolos do Coração. É algo assim que a gente precisa sempre estar checando constantemente dentro do aconselhamento bíblico, que temos aprendido isso, que é o coração. Não é um assunto novo para vocês, mas é um assunto extenso que cabe a gente aqui colocar mais pontuações nela. E hoje é bem interessante que a gente vai caminhar de uma forma, eu digo assim, muito prazerosa, porque o tema é muito edificante. É um tema extenso, como já falei para vocês, e um tema de suma importância e utilidade para o conselheiro bíblico. E, claro, para o aconselhado também no decorrer de toda a dinâmica do aconselhamento. Eu vou aqui compartilhar com vocês nosso material para a gente começar aqui a nossa aula. Depois vou compartilhar também para vocês esse material no grupo em PDF. Então, meus amados irmãos, Ídolos do Coração, parte 1, não é? É muito interessante pensar sobre isso dentro de uma dinâmica bíblica. Nós temos a primeira questão, é definirmos o que é o aconselhamento bíblico. Esse é um grande princípio básico de qualquer ponto do aconselhamento. Então, o que seria a ideia ou uma compreensão do que é um ídolo? Ou seja, na nossa cabeça, e na maioria da cabeça dos crentes, um ídolo ainda está muito alicerçado a imagens de escultura, uma visão tanto da questão da Igreja Católica como da questão do Antigo Testamento. Eu acho que tem alguém querendo entrar aqui na sala. Só um minutinho, meus amados irmãos. Alguém quer entrar? Natan está chegando aí. Pronto, Natan, estamos iniciando agora a aula, tá? Agora que eu estou no primeiro slide. Então, vai ficar fácil de você pegar toda a nossa dinâmica de aula. Então, como eu estava falando, a grande questão hoje, quando se trata de ídolos do coração, primeiro é a definição do que é um ídolo. Segundo, é nós desconstruirmos alguma ideia mediana de ídolos, ou seja, talvez haja uma pouca ou má compreensão do que seria a idolatria, do que seria um ídolo. Então, pensando sobre isso, a nossa definição dentro do aconselhamento bíblico sobre ídolo é um ídolo, qualquer coisa ou alguém que começa a cativar nossos corações, mentes e afeições mais do que Deus. Novamente, isso é uma definição que nós precisamos compreender e ter essa resposta na ponta da língua para que tenhamos uma compreensão da doutrina, né, do aconselhamento bíblico que envolve ídolos do coração, ou que envolve qualquer questão de idolatria, ou que envolve apenas o coração. Um ídolo é qualquer coisa, um objeto, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma bicicleta, alguém, pode ser, imagine, um esposo, a esposa, um filho, um amigo, um pastor, que comece a cativar nossos corações, ou seja, rouba nossos corações, rouba nossas mentes e nossas afeições, mais do que Deus. Quer dizer o quê? Que toma o lugar de Deus. Deus não é mais a prioridade, Deus não é mais o centro. Então, nós temos outras relevâncias em nossas vidas que nos cativam muito mais. Então, nós temos que, de alguma forma, assumir o fato de que, pela razão, não esqueçam disso, pela qual pecamos de forma que pecamos, ou seja, porque fazemos o que fazemos, essa é a ideia, mas é interessante compreendermos, pelo tempo que pecamos, sem a noção de como pecamos. É por causa exatamente dos ídolos no nosso coração, é exatamente esses ídolos que nos prendem, que nos cegam, ou seja, o grande objetivo é para que não vejamos que realmente quem está nos conduzindo. É como se nós estivéssemos vendados aqui e de tal forma que nós somos conduzidos pelos nossos desejos. Por quê? Não esqueçam, nossos corações, nossas mentes e nossas afeições, elas foram cativadas pelo ídolo. Então, nós precisamos, dentro do aconselhamento bíblico, assumir o fato de que a razão pela qual pecamos de forma que pecamos, e ainda mais, não só porque pecamos, mas pelo tempo que pecamos. Olha a complicação, sem a noção de como pecamos.
Qual é a grande situação? É por causa dos ídolos do nosso coração, que nos prendem, nos cegam e que fazem com que nós não possamos ver, né, o que realmente está nos conduzindo. Então, isso é uma definição de ídolo. E aí, para trazer uma compreensão mais profunda, não temos como escapar da cosmovisão. Eu posso aqui dizer, dentro de uma particularidade, que vocês já compreendem uma cosmovisão, mas Norman Geisler, né, traz para a gente uma analogia que vale a pena nós repensarmos sobre isso. Então, vamos lá. Cosmovisão é semelhante a uma lente intelectual através da qual enxerga-se o mundo. Se alguém olha através de uma lente vermelha, o mundo lhe parece vermelho. Se outro indivíduo olha através de uma lente azul, o mundo lhe parece azul. Importa saber, portanto, por quais lentes você vê o mundo e se as suas pressuposições são verdadeiras ou falsas. É muito interessante, queridos. Nós cristãos precisamos olhar o mundo a partir de uma lente que são as escrituras. A lente que nós usamos é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foca, né, e forma nossos pressupostos. Então, nós só sabemos que temos uma cosmovisão quando nós somos levados a defendê-la, quando nós somos levados a, de alguma forma, dialogar sobre. Vamos dar um exemplo. Quando se toca, eu vou colocar assuntos bem populares, que ficam fáceis de nós compreendermos. Quando se toca no assunto do aborto, por exemplo. A nossa cosmovisão cristã sobre o aborto, à luz da Bíblia, é completamente diferente da questão cultural. Isso são os pressupostos formados em nosso coração, em nossa mente. Toda essa formação, esse arcabouço de informações são da Bíblia. Com isso, respondemos à luz da Bíblia no que diz respeito ao aborto. Poderíamos estar tratando sobre o divórcio, poderíamos estar tratando sobre o homossexualismo, poderíamos estar tratando sobre qualquer espécie de pecado à luz da Bíblia. Isso chama-se cosmovisão. Se nós olharmos para o mundo não consegue enxergar o pecado, porque seus pressupostos são outros. A maneira pela qual eles enxergam o mundo é outra. E isso faz com que, de alguma forma, eles não consigam, porque ver o pecado como nós vemos é bem diferente. É bem diferente, porque para nós pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. Para o mundo, o que é a lei de Deus? Enfim, quando nós falamos de cosmovisão, ela é muito importante no relacionamento para com o aconselhado. Eu preciso levantar em seu coração, descobrir em seu coração quais são suas cosmovisões em relação aos tratados que nós vamos resolver dentro de sessões de aconselhamento, seja questão de adultério, seja questão de pornografia, seja questão de pouca fé, seja questão da ira, do medo, da raiva, depressão, ansiedade. Qual a visão que essa pessoa tem desse problema? E aí, na nossa cosmovisão bíblica, nós trazemos a luz da palavra de Deus e nós vamos fazer lado a lado e fazer uma troca de uma cosmovisão de um mundo caído por uma cosmovisão bíblica sobre aquele determinado problema. Um pouquinho mais à frente, tem uma ilustração aí para que vocês possam compreender de uma pista de corrida. É o que nós chamamos uma pista exatamente neutra, sem nada. Eu quero que vocês olhem para essa pista e comecem a imaginar por que não tem carro, né? Por que a gente não consegue encontrar nada dentro dela. Então, de alguma forma, deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar aqui, queridos, rapidinho. Pronto, deixa eu só voltar. Tá? Então, aqui nós temos uma pista, é nosso terceiro slide, tá, Almira, você que acabou de chegar. E falei um pouco sobre cosmovisão e agora estou tratando exatamente dessa pista de corrida, sem carro, sem nada, né? Então, voltando ao assunto da cosmovisão, quando eu sou desafiado a responder o meu ponto de vista em algum assunto, não à luz meramente daquilo que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz, a gente começa a perceber que é impossível, e aí eu quero chamar a atenção de vocês agora, deixar de lado a nossa cosmovisão bíblica para entrar em qualquer assunto. Talvez você já foi desafiado numa sala de aula, de alguma forma onde há um debate qualquer,
e aí o professor, algum colega seu de sala de aula ou de trabalho, fala assim, olha, eu quero conversar com você sobre isso, mas sem religião, mas sem a história da Bíblia, mas sem questões do cristianismo. E aí a gente, muitas vezes, para ser uma pessoa amorosa, receptiva ou bem vista pelos outros, a gente fala, tá bom, eu vou conversar com você então sem essa questão da Bíblia. Porque eu quero mostrar para você que essa pista representa exatamente uma possível neutralidade, aonde em nós não pode existir, nós somos encharcados com pressupostos bíblicos, nós não somos uma pista neutra. Então, mais uma vez, provavelmente, você já tenha sido ou será desafiado por um professor ou amigo, de uma forma consciente ou não, a analisar algum assunto sem pressupostos bíblicos. Algo desse tipo, ou seja, quero que você pense sobre determinado assunto sem a religião. Quero que você fale sobre isso como a coisa realmente é. Só, meus amados irmãos, que quando eu tento responder alguma coisa fora da palavra de Deus, me despindo das escrituras e me despindo desse novo homem, eu vou ter um problema, inclusive, com as escrituras, porque na carta de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, diz, antes, santificai a Cristo como Senhor, aonde? Em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Então, a palavra grega, nesse texto de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, responder, no texto é a palavra apologia, daí vem a palavra apologética, ou seja, a questão de fé, nesse contexto significa corpo da verdade, doutrina fundamentada na palavra de Deus, que ela é entregue à igreja. Então, uma mudança bíblica, ela não pode acontecer sem esperança. Por isso, meus amados irmãos, que não há neutralidade no crente. Não há neutralidade no conselheiro bíblico. Esse conselheiro bíblico tem que responder às questões da vida à luz da palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Olha que maravilha. Mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Provérbios 13, 12. Então, meus queridos amados irmãos, receber esse desafio de uma neutralidade para abrirmos mãos dos nossos pressupostos bíblicos, para acompanhar alguém, para responder a nossa fé, é impossível. Eu mostrei essa imagem para vocês, onde aqui nós temos toda uma questão de uma pista neutra, agora eu quero mostrar outra para vocês. Eu quero mostrar uma pista onde nós temos o ponto de partida e nós temos a chegada. Se você olhar bem, né, a ideia de nós olharmos nos pontos de partida são nossas vontades, anseios, desejos, tudo isso está aonde? No cerne da nossa identidade. Tudo isso está no nosso coração. Quando eu começo a pensar sobre isso, a gente começa a dialogar mais alguma coisa. Mas, olha, a grande questão é o que você quer. Essa é uma questão primordial quando estamos num aconselhamento bíblico, quando estamos tratando de alguém. O nomezinho que nós temos aqui, tanto em amarelo como negrito, em caixa alta, você é aquilo que ama. E aí, quando nas escrituras os homens perguntam ou buscam Jesus, é interessante que Jesus não faz as perguntas o que você crê, né? Mas ele faz uma pergunta, o que você quer? Essa é uma questão, meus amados irmãos. É a primeira e última e mais importante pergunta no discipulado cristão. O que você quer? Quando a gente olha, por exemplo, no Evangelho de João, é a primeira pergunta que Jesus faz àqueles que viriam a segui-lo, que é João 1,38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Né? Então, o que queres? Então, meus irmãos, Jesus não pergunta o que você crê. O que vocês creem? Quando eu começo a pensar sobre isso, irmãos, nós somos o que queremos. Nós somos aquilo que desejamos. Isso está relacionado às nossas vontades, aos nossos anseios, os nossos desejos, estão todos no cerne da nossa identidade. É o que nós queremos, é o que nós anelamos, é o que nós amamos, é o que nós desejamos. Podemos perceber
que, contrário à neutralidade da última imagem de uma pista sem carros, a Escritura Sagrada, meus amados irmãos, demanda uma submissão sem reservas a Deus em todos os pensamentos. Então, nossa mente ela deve estar encharcada com as Escrituras e com a palavra de Deus. Por isso que não há neutralidade em nós. Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando eu começo a compreender isso, eu me volto a Provérbios 9,10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, Salomão, não esqueçam disso, nos ensina claramente que o temor do Senhor é o início e não o fim. Então, quando nós começamos a compreender que esse caminhar, o que queremos, é exatamente aquilo que nós vamos identificar no aconselhado. Às vezes, nós ficamos tentando compreender por onde nós vamos começar sessões de aconselhamento. Eu gosto muito, particularmente, primeiro de enviar para o aconselhado, que esse é um padrão, um formulário, um questionário, onde ali ele vai falar um pouco sobre a experiência cristã dele, sobre a vida profissional, sobre a vida educacional, sobre sua saúde física, sua saúde emocional, quanto tempo de igreja, enfim, como é que é a sua rotina de leitura da Bíblia, se ele tem alguma enfermidade, se ele está tomando algum remédio, se ele já fez sessões de, sei lá, com psicólogos, com psiquiatras, se está tomando remédio, se não, se ele já participou de algumas sessões de aconselhamento bíblico. Tendo esse material todo em mãos, né, antes de aconselhá-lo, antes de ter a primeira sessão, eu estudo esse material, eu leio esse material, eu busco respostas na Bíblia para aquele coração aflito em cima daquilo que ele está trazendo, entendendo que eu estou na minha mão a ponta do iceberg. Eu não tenho ainda toda uma verdade, ainda não tenho tudo que essa pessoa, de fato, sente em seu coração, mas eu tenho ali um norte, eu tenho ali um direcionador, e esse direcionador me ajuda a compreender esse coração, me ajuda a buscar exatamente essa luta interna. Então, isso, meus amados irmãos, é algo muito importante para que nós possamos compreender exatamente a pergunta inicial que eu fiz aqui. O que você quer? Né? Ou seja, essa é uma pergunta introdutória. Por quê? Porque não existe situação de neutralidade no coração. Nós queremos alguma coisa, nós buscamos alguma coisa. E relembrando vocês, né, não esqueçam aqui do que é um ídolo. Qualquer coisa ou alguém que começa a cativar nossos corações, mentes e afeições mais do que Deus. Então, o que você quer? Então, isso é de suma importância para começarmos um diálogo. Vamos para o slide número 6. Introdução. Todo conselheiro já ficou angustiado por tentar encontrar o diagnóstico preciso sobre a causa das dificuldades apresentadas por alguém em busca de ajuda. Qual é realmente a fonte desse problema? Como compreender o comportamento dessa pessoa? Nem sempre o que é apresentado corresponde à verdadeira raiz do problema, ou então o que se tem é insuficiente para identificação imediata. Preste bastante atenção, todos nós como bons conselheiros, que gastamos tempo com a leitura da palavra, gastamos tempo com oração, gastamos tempo em conhecer nosso aconselhado, amar nosso aconselhado, acompanhar nosso aconselhado, admoestá-lo, corrigi-lo, enfim. Temos o que nós chamamos de uma angústia profunda quando nós nos deparamos com o problema. E aí, em vermelho, diz qual é realmente a fonte desse problema. Como compreender o comportamento dessa pessoa. Meus amados irmãos, é muito importante, dentro de uma análise do problema, entender que nem sempre o que se diz é que de fato é o problema. Nós vamos pegar pessoas, por exemplo, que nas primeiras sessões elas se sentem altamente presas. Muitos nunca abriram o coração para ninguém. E talvez seja a primeira vez que ela te conheça. Você é um conselheiro, uma conselheira, está sentado diante dela. Nós sabemos disso, que abrirmos nosso coração para alguém que nós não conhecemos não é fácil. Por isso que quando nós estivermos na prática do aconselhamento, uma das principais iniciais dela é gerar relacionamentos, criar relacionamento.
criar confiança. E essa confiança, ela é criada, queridos, não é de qualquer forma, tá? Não esqueça, o nosso aconselhado consegue fazer uma leitura em nós, como nós conseguimos fazer uma leitura dele para nós. Nossa preocupação, nossa empatia, nosso desejo de ajudá-lo, nossa compreensão. Nós não estamos ali para acusar, para apontar, enfim, nós somos chamados para levar esperança aos corações. Então, esse slide aqui é bem interessante, porque eu quero desafiá-lo a imaginar, né, alguém que você esteja acompanhando, alguém que você possa acompanhar. Eu não sei como é que está o seu coração, se é um coração angustiado por ainda não ter encontrado um diagnóstico. O primeiro diagnóstico, ele deve ser encontrado à luz da palavra de Deus, com oração, com leitura, submissão à palavra. Isso é o conselheiro. Temor e tremor, e uma dependência 100% no Espírito Santo. Esse é o ponto espiritual. O nosso ponto profissional, no sentido de estudo, não que nós sejamos profissionais na profissão, mas levar a sério isso como bons profissionais, levando isso a um estudo profundo, entendendo que não há problemas bestas, não há problemas superficiais, não há problemas simples. Talvez para você lidar com uma ansiedade é algo super simples, talvez para outro irmão seja algo muito difícil. Talvez para você se dar com a ira não é algo fácil, talvez para outro irmão é muito fácil lidar com a ira. Então, a compreensão vai nos ajudar a termos uma ideia mais complexa, né, do que nós estamos tratando. Deixa eu fazer uma pergunta, queridos. Está tudo tranquilo? Como é que está aí? O áudio está bem? Os irmãos estão entendendo? Posso continuar? Ok, Ninguém mestre. dormiu? Ninguém dormiu? Estou aqui. O áudio está tranquilo, né, Guilherme? Sim, pastor, tudo ok. Tá bom, então vamos lá para o próximo slide. A inquietação do conselheiro em busca de uma interpretação correta é dificultada. Eu acho que chegou alguém, né? Ou é uma pergunta, tudo certo? A minha amada irmã Almeida está dizendo que está tudo certo. A inquietação do conselheiro em busca de uma interpretação correta é dificultada pelo fato de que, geralmente, quando alguém descreve o seu problema, juntamente com a descrição, ela apresenta sua própria interpretação da origem do mal que a aflige. Isso é muito interessante. E se tratando de conflitos relacionais, o culpado, meus amados irmãos, sempre será o outro. Né? Então, essa ideia de sempre que alguém traz um problema e automaticamente essa pessoa já faz o diagnóstico e ela já encontra um culpado, é muito comum nas nossas salas de aconselhamento. Né? E o que é interessante que pensar sobre isso, que sempre o outro é o problema, nós temos mais algumas questões. Alguns, né, nem parecem perceber, meus amados irmãos, a contribuição das suas próprias ações para o agravamento do problema. Muitas vezes essas pessoas cooperam para o problema, elas enxertam mais vida no problema, mais do que o problema tem. Então, assim, como que eu quero dizer isso? Eu culpo o outro e coloco, de alguma forma, justificando as minhas atitudes. Eu digo até que são normais minhas atitudes. Isso vai sendo um resultado de ano após ano, né? E, enfim, as coisas vão acontecendo. E as pessoas não percebem, né, que elas têm culpas direto no problema. Nós sabemos que pensamentos roubam nossa mente, pensamentos vêm à nossa mente. Muitas vezes nós não podemos evitar pensamentos que cheguem em nossas mentes, mas nós podemos aprender a lidar com os pensamentos. Às vezes eu não consigo ser tão rápido e evitar uma sensação, um pensamento, um desejo, mas eu posso automaticamente, ao percebê-lo, eu posso mudar esse curso. Eu posso administrar meu coração, a minha mente. É isso que nós, conselheiros, começamos a, de alguma forma, a tratar com os aconselhados. Há coisas que roubam sua mente muito rápido. Outra coisa é você deixar que fique lá. Por isso, a inquietação do conselheiro, nessa interpretação, ela tem que ser algo muito profunda, algo muito objetivo para isso. Quem nunca ouviu alguém dizer que foi grosseiro ou mal educado com outra pessoa porque estava com uma terrível dor de cabeça, estressado no trabalho ou mesmo com fome?
Há ainda aqueles que se explicam religiosamente, argumentando que seu comportamento deve ter sido previamente decretado por Deus, ou são resultado de ações do diabo. Em meio a esse emaranhado de sugestões, a angústia do conselheiro tende a aumentar e ele fica confuso em relação ao verdadeiro cerne do problema apresentado. Por isso, o slide anterior mostra exatamente essa culpa ou essa administração de culpa para a segunda pessoa, para a terceira pessoa, nunca para a primeira. E é interessante como as pessoas constroem no decorrer do seu diálogo culpados. Aqui tem um de vermelho bem interessante. Quem nunca ou participou de um diálogo deste, ou foi exatamente a personagem desse diálogo. Eu estava com terrível dor de cabeça e por isso, de alguma forma, eu falei dessa forma com você. Meu trabalho hoje foi muito estressante, por isso que eu me irritei quando cheguei em casa. Quando eu estou com fome, eu saio de mim mesmo e eu perco o meu controle. Enfim, a gente pode colocar outros aqui para tentar justificar os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas emoções que dizem respeito a mim mesmo. E eu preciso, sim, aprender a conduzi-las, a administrá-las, a controlá-las e não jogar sobre terceiros essa responsabilidade. Deve-se considerar que, quando as atitudes humanas são explicadas somente em termos externos, a responsabilidade individual é, no mínimo, diminuída, se não totalmente negada. Mais uma vez, eu tiro de mim toda a responsabilidade, eu aponto para os outros essa responsabilidade e até coloco os outros como causa disso. Eu sei que, quando se trata de pecado, nós podemos pecar por causa de pessoas, sim, né? Pessoas podem sim nos fazer pecar, mas eu preciso entender que administrar dessa forma a minha responsabilidade é algo muito preocupante. Quando eu olho para esse slide e paro de olhar a responsabilidade interna e eu só administro a responsabilidade externa, nesse sentido aqui, é sempre cômodo para a pessoa que apresenta seus problemas desculpar suas atitudes, meus amados irmãos, em função de algo externo, ou seja, de outra pessoa, de uma situação, é muito fácil. Então, vamos dar um exemplo, uma mulher que traiu o marido, né? Ela pode dizer que ele não trata como ela gostaria, por ele não tratar como ela gostaria, ela acabou o traindo. Vamos pensar em outro exemplo, um filho que desobedece aos pais, pode justificar de alguma forma, dizendo que eles não sabem abordá-lo adequadamente. Por não saber abordá-lo, ele, de alguma forma, desobedece. Então, essas explicações, preste bastante atenção, essas explicações que parecem tão antigas quanto as que nós já vimos lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, a mulher que tu me deste. Do outra vez, ela vai dizer, e a serpente me enganou. Então, de alguma forma, a contribuição do pecado original para nossos corações continua reverberando em nossas ações, em nossas palavras. Nós sempre vamos sair do que nós chamamos desse homem irresponsável para identificar ou para, de alguma forma, terceirizar o meu problema em situações externas, sejam pessoas, sejam ambientes. E aí eu tenho um problema muito sério, porque nós, como conselheiros, precisamos redirecionar esse coração que se acha neutro, essa neutralidade. E como que nós vamos fazer isso? Enxertando nesse coração o que nós chamamos de pressupostos bíblicos. Nós precisamos tratar de preceitos bíblicos. Nós precisamos tratar desse problema à luz da Bíblia. Então, esse comportamento que é gerado por uma iniciativa externa, colocada de forma para justificar o meu erro e o meu problema, ela tem que ser corrigida. Ela tem que ser mostrada que esse não é o problema. Pode até ser, mas é um problema secundário. O problema primário está no coração. É o que me motiva a fazer isso. Esse é um dos grandes desafios dentro do aconselhamento bíblico. Lembra de Jesus, no capítulo 1 de João? O que você quer?
Quando as ações são explicadas apenas em funções de fatores externos, o indivíduo passa a ser visto como uma vítima indefesa e sem qualquer participação ativa no processo de mudança. Isso é muita cara da ideia do vício, né? A culpa é do álcool, a culpa é do cigarro, nunca a culpa é minha. Por isso que a gente luta para trocar essa palavra vício por hábitos escravizadores. Nessa perspectiva, o seu quadro só poderá ser alterado se os fatores externos forem eliminados. Então, vamos lá. Eu só posso ter uma mudança na minha vida, isso é, quando eu implico que todos os problemas não são internos, mas são externos, eu começo agora a compreender e eu vou absorver isso como uma pessoa que diz que a minha vida só pode mudar se tudo à minha volta mudar. Então, o meu compromisso interno de mudança, ela é zero. E por ser zero, queridos, não há mudança. Então, nós entendemos que nós não tratamos comportamento, nós tratamos coração. Por isso que essa aula é ídolos do coração. Compreender isso é muito bom, queridos. Nessa perspectiva, o seu quadro só poderá ser alterado se os fatores externos forem eliminados, considerando que o aconselhamento bíblico consiste não apenas no oferecimento de ajuda, mas também no cultivo da esperança. Tanto o conselheiro como o aconselhado se tornam desprovidos de confiança no processo, se não houver nada que o aconselhado possa fazer. Deixa eu explicar isso. Estou de frente com o meu aconselhado, que tem os seus problemas, tem suas demandas, mas ele enxerga que tudo está relacionado à área externa. Vou voltar aqui o slide para que vocês possam compreender. Deve-se considerar que quando as atitudes humanas são explicadas somente em termos externos, a responsabilidade individual do indivíduo é, no mínimo, diminuída, se não totalmente negada. Voltando para cá, o que eu acabei de falar para vocês? Considerando que o aconselhamento bíblico consiste não apenas de oferecimento de ajuda, mas também no cultivo de esperança, tanto o conselheiro como o aconselhado se tornam desprovidos de confiança no processo se não houver nada que o aconselhado possa fazer. O que é isso? Se todos os meus problemas são de esferas externas, são de ambientes externos, o que eu posso fazer? Por isso que nós entendemos que não. O problema é de coração, o problema está em nós, e nós precisamos tratar esse coração, nós precisamos do aspecto de mudança bíblica para que o meu comportamento seja mudado. Se eu entendo que eu sou responsável e eu preciso mudar, então, em vez de eu entender que eu fico desprovido disso nesse processo de aconselhamento, agora eu entendo que eu, sim, preciso de mudança bíblica. E essa mudança bíblica são várias implicações que a gente vai, lá na frente, ver dentro do processo e das práticas do aconselhamento bíblico. Ninguém duvida que fatores externos influenciam o comportamento e as reações humanas. O apóstolo Paulo registra que, em determinada ocasião, quando estava em Éfeso, ele chegou a ponto de desesperar de sua própria vida, por causa de uma tribulação que lhe sobreveio. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Em outro episódio, ele afirma ter sofrido muitos males causados por alguém chamado Alexandre, 2 Timóteo, né, lá no capítulo 14. De fato, meus amados irmãos, o contexto causa profundo impacto sobre a maneira como agimos e sentimos. Por quê? Porque nós não vivemos num vácuo. No entanto, porém, é bom a gente pensar sobre isso, as ações e reações humanas não se limitam às influências externas. Ou seja, tudo é como que eu respondo a essas influências. Qual o meu comportamento em relação a essas influências? Como que eu vou responder? E aí eu volto de novo a desafiar cada um de nós como conselheiros a olhar quais são as motivações desse coração. O que motiva esse coração? Por isso, uma análise mais profunda devia considerar também as motivações do coração, ou seja, a participação ativa do homem interior. Nesse sentido, não esqueçam disso, a atenção do conselheiro, ou seja, a nossa atenção é muito importante, deve-se voltar para o que as escrituras ensinam sobre esse assunto. Então, todo conselheiro bíblico ama a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, deleita-se na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Eu tenho que pegar
Aqui tem um livro muito interessante, inclusive eu até já coloquei no grupo, consegui esse livro por um preço muito bom, não estou fazendo aqui marketing, não ganho nada em relação a isso, né? Na realidade, ganhamos todos juntos, porque quando vocês aprendem, eu aprendo também. Aqui nós temos, dentro de uma teologia sistemática, toda voltada para o aconselhamento bíblico, e eu posso aprender, inclusive, aqui sobre o aconselhamento e os atributos de Deus. Olha que coisa interessante. Pela graça de Deus, Jenny, aqui é um nome fictício, está muito melhor hoje. Quando o aconselhamento terminou, ela havia crescido em sua confiança e em suas convicções. E, além disso, estava crescendo verdadeiramente como cristã. Ela pode acreditar que, embora tudo o que havia acontecido a ela, um Deus que era bom e forte estava trabalhando para manifestar o que era bom em sua situação e para fazê-lo como Cristo. Jenny estava se tornando verdadeiramente uma mulher feliz. E aí aqui ele vai trabalhar exatamente, ao longo desse capítulo, como que os conselheiros bíblicos devem, de alguma forma, alinhar esse coração, esse pensamento aos atributos de Deus. Ou como que essa mulher, como que esse homem podem glorificar a Deus através do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós precisamos estar munidos de instrumentos que nos ajudem a compreender o coração e compreender toda essa questão da doutrina. Até aí tá tranquilo, né, queridos? Ok, mestre. Amém, queridos. A importância do coração. Ô, coraçãozinho, né? Não é um coração só que a gente tem olhado para o século XXI, coração do amor, coração que retrata esse amor que a gente gosta de usar como simbologia do Dia dos Namorados, né? Tem até um coraçãozinho aí no slide de vocês, mas a realidade é muito mais profundo do que isso. O ensino bíblico sobre a importância do coração é altamente relevante no processo de discernir o âmago dos problemas humanos e assim oferecer o conselho oportuno. No sentido fisiológico, o coração é um dos órgãos centrais do corpo humano, o núcleo da vida física. No sentido espiritual, ele é a sede dos sentimentos e atitudes do ser humano. A perspectiva bíblica sobre o coração é resumidamente apresentada em Provérbios 4:23, onde o sábio exorta. É um dos provérbios mais lindos, queridos. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem um livro aqui, não sei se está fácil aqui, né? Mas é um livraço que eu amo também, John Flavel, tá? Ele vai tratar sobre o coração. Guarda o teu coração, né? Edição riquíssima, pouquíssimo, né? Ou pouquíssimo encontrado aí. Logo, meus amados irmãos, o coração é tão importante ao ser humano que a Bíblia diz tudo que se deve guardar, tudo que deve ser colocado acima de qualquer coisa é o coração. Em Provérbios capítulo 4, o sábio exorta a nós guardarmos nossos pés. Mestre, Oi, esse livro aqui? Peraí, deixa eu ver se a câmera... Esse aqui é? esse livro aí, ele é uma réplica desse aqui. Ah, pronto. Certo? É porque eu só disse o nome, eu achei muito parecido. Aí será Não, que é esse? não, inclusive, eu tenho esse aí, ganhei também esse aí. Esse livro é muito bom. Ele é quase, imagina, ele é 90% desse mesmo livro. É então, porque eu tô vendo aqui que essa é a segunda edição, que o senhor deve ser a mais antiga. Isso. Então, esse livro tem tudo que esse outro tem. Pronto. Tá? Então deve ser isso. Então, tá certo. Inclusive, não sei se você já leu, ele vai falar sobre o músico, como que o músico prepara seu instrumento. Então, pronto, é a mesma coisa, viu? Pronto. Fica aí, depois você dá um print dele e bota lá no grupo, seu pastor, por favor. Então, meus amados irmãos, esse coração, esse órgão foi colocado logo no íntimo do ser humano. Por quê? E aí vem a explicação, porque ele governa suas motivações, ele governa suas emoções, ele governa suas convicções. Por isso, de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não esqueçam que o sábio diz, guarda suas mãos, guarda seus passos, guarda sua mente, o seu falar, ele vai dizer tudo isso.
Mas aí, quando ele termina de fazer essas advertências, essas exortações, ele diz, guarda o coração. Eu falei que tudo isso deve ser guardado, mas se você guardar o coração, automaticamente você guarda tudo isso. Consequentemente, no processo de compreender a verdadeira raiz do problema, daqueles que se apresentam em busca de auxílio, o conselheiro bíblico deve considerar as expressões e reações do seu homem interior. Dirigindo-se a conselheiros bíblicos, Paul Tripp desafia: se você quiser fazer parte do que Deus está fazendo nas vidas de outras pessoas, você precisa entender como Deus planejou o funcionamento dos seres humanos. Ou seja, porque as pessoas fazem o que fazem. Preste atenção, queridos, por favor. Vivemos uma antropologia humana muito falha. Vivemos uma antropologia mundana e muitas vezes até dentro da própria igreja, uma antropologia fora das escrituras. As pregações, as músicas têm transformado esse homem o centro do culto. Tem transformado esse homem o grande objeto do culto. E quando, na realidade, o culto foi feito para a glória de Deus. Por isso, se nós queremos conhecer quem nós estamos aconselhando, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender quem é esse homem. Qual o fim último desse homem? O que eu penso sobre isso? Qual seria o caminho mais seguro para se obter esse conhecimento? Não é olhar para as estrelas, não é nem olhar para o homem atual, mas é estudar o que as escrituras revelam sobre o coração humano. Pois não é possível, meus amados irmãos, compreender o ser humano sem entender o coração. Eu preciso compreender esse coração. O pior é que esse coração ele não pode ser apenas um ventilar de emoções, mas ele tem que ser algo que é muito mais profundo. Alguém quer falar alguma coisa? Levantou a mão aí, Natan? Pois não, meu jovem? Pode falar, Natan. Ô, pastor, boa noite a todos. Acho que um dos maiores armadilhas que temos dentro do todas as eras, né, é mais a questão do problema da identidade, né, do povo. Isso que tu tá falando, as pessoas fazem o que fazem porque elas não sabem quem elas são e para que elas vieram aqui à Terra fazer. Acho que um dos maiores pecados, né, é essa ignorância em relação à nossa identidade em Deus, né? Verdade. Por isso, meu jovem Natan, meu diácono, quando se fala do homem interior, e eu acho muito pertinente essa fala do Paul Tripp, se você quiser fazer parte do que Deus está fazendo nas vidas de outras pessoas, você precisa entender como Deus planejou o funcionamento dos seres humanos, né? Ou seja, porque as pessoas fazem o que fazem, isso que você está colocando. Por que eu agi assim, meu comportamento, né? E qual deveria ser meu comportamento? Por isso, os pressupostos bíblicos, a compreensão da palavra de Deus, está enxertado no nosso coração, na nossa mente. O meu proceder, a minha vontade, a partir de quê, né? O que nos motiva, Natan? O que nos faz estar essa sexta-feira? A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui, né, estudando, outros irmãos estão trabalhando, outros irmãos estão na igreja, enfim, estão fazendo outras tarefas, mas nós estamos, nesse momento, estudando juntos aqui, aprendendo a palavra de Deus, porque eu costumo dizer que uma das formas mais benéficas é o professor ele é agraciado, porque quando eu dou aula, eu aprendo duas vezes. Já aprendo material que eu já tinha preparado, revejo esse material antes da aula, minha mente e coração se alegram, e quando eu estou dando aula, se alegra mais ainda, e quando vocês completam isso, a gente vai crescendo. Então, essa graça, e aí a gente vai discutindo por que nós estamos aqui, na plena sexta-feira, compreendendo e estudando o coração, né? E aí nós estamos nos desgastando para poder aprendermos a cuidar de outras pessoas. É aquilo que Deus quer da gente, né? Que Deus quer da gente é que viemos nos desgastar uns com os outros, viemos amar ao outro, gastar tempo orando pelas pessoas que nós estamos aconselhando é algo que nos faz crescer em humildade. Por quê? Porque você está na sua casa, você está na sua sala de aconselhamento, você está na sua igreja, muitas vezes até no seu trabalho, você tira um tempo rapidinho ali para orar para um irmão que você está aconselhando, e você cresce porque o seu coração se torna um coração humilde, um coração prazeroso e que se deleita em
de alguma forma, em carregar esse sofrimento junto. Isso nos faz crescer. Isso é muito mais do que uma leitura acadêmica profunda. Não estou dizendo que uma leitura acadêmica não seja proveitosa ou valiosa, demais. O que eu estou dizendo é que nosso coração ele floresce muito mais quando ele é utilizado para aquilo que ele foi criado. Não sei se vocês estão entendendo isso. Eu preciso canalizar meu coração para aquilo que foi criado. E meu coração não foi criado para armazenar ídolos, meu coração foi criado para louvar e adorar ao Senhor. Então, quando eu exercito isso, há uma alegria em nosso coração, há um desprendimento do meu eu, e há uma maravilha do que nós chamamos de glória de Deus sendo revelada em nosso coração. Então, olha a beleza que é se desgastar pelo outro. Olha a beleza muito mais do que a gente fazer uma lista e colocar na sala de aconselhamento quantas pessoas nós estamos aconselhando, para que quando as pessoas entrarem, falar, você é muito bom, você aconselha 10 pessoas. Queridos, não é isso, é muito mais eu ter essas 10 listas no meu coração, em oração, seja na minha sala de aconselhamento, seja no meu quarto, seja na minha vida, onde eu pego esse coração que foi criado para glorificar a Deus e realmente eu canalizo ele para lá, né? Se não me falha a memória, João capítulo 5, verso 7, vai dizer que os enfados da vida é como uma fogueira, né? Onde as suas brasas, elas vão para o alto. Assim é o enfado da vida. Então, por causa do pecado, nós fomos criados, queridos, primeiro para glorificar a Deus, mas por causa do pecado, com coração, mente e afeições afetadas, nós inclinamos a sermos sempre agraciados com aquilo que nós buscamos. Por isso, é o que nós queremos, o que nós amamos. O porquê as pessoas fazem o que fazem. Então, assim, é algo que a gente precisa lutar. Algo que a gente precisa lutar. Mas eu queria deixar um desafio, e talvez eu até promova um estudo sobre isso, é promover nosso coração para aquilo que ele foi criado. Né? Canalizar esse coração para aquilo que ele foi criado, ou seja, para a glória de Deus. E o grande desafio é como glorificamos a Deus. Aí o bicho pega. Mas se Deus nos der graça, a gente prepara um estudo sobre isso. Segundo, olha só, queridos. Essa maçãzinha aí. Seguindo essa ênfase, procuraremos compreender, resumidamente, o ensino bíblico sobre o coração humano, analisar algumas influências externas sobre ele e refletir sobre o que a Bíblia afirma ser o seu principal problema. O que eu queria fazer aqui? Queria dar só uma parada, né? E parar o vídeo e começar outro. Por quê? Porque aí a gente quebra o vídeo, não fica tão pesado esse vídeo, essa aula, desculpa. Quando você for reassistir, é fácil de você assistir ela no Telegram, porque já entra em outro tema, dentro da mesma aula, mas eu paro agora a gravação e volto a gravar de novo. O que vocês acham? Né? Bem melhor, não é não? Por mim tá ótimo. Até melhor na hora de fazer o upload lá. Exatamente. Eu vou parar de gravar aqui, a gente não vai ter que mudar nada de link não, tá?